construída, uma vida maravilhosa, uma vida épica sendo construída, porque todos vocês, todos os dias estão construindo. A pergunta é para onde? Se a sua disciplina está levando a sua vida colina acima ou ladeira abaixo. Você está todos os dias sendo disciplinado. Você usa o seu tempo todos os dias na internet para quê? Para perder tempo e ficar vigiando a vida dos outros ou vendo vídeo engraçadinho? Talvez você tenha disciplina todos os dias para poder ficar vendo coisinha engraçadinha rodando na internet. Você tem disciplina. Outras pessoas têm disciplina de todos os dias pegar e gastar 1h30 por dia estudando algo que é edificante. Pronto! E algo edificante, me escuta, não é você ficar vendo videozinho de 1 minuto dos outros, não, aqui tem estrutura, você está numa jornada comigo, no mínimo 45 minutos todos os dias aqui, estrutura, passo a passo, substância, e não um videozinho solto, que a gente já viu em episódios anteriores aqui do Guardiões 12 e 12, porque aquilo ali parece uma punheta mental, uma masturbação mental, ficar vendo um monte de videozinho curto de todo mundo o tempo todo, aquilo ali é terrível, aquilo aumenta o seu nível de ansiedade, terrível. Então todo mundo tem disciplina. Estamos alinhados em relação a isso? Soca o dedo no coraçãozinho aqui se você entendeu isso. Todo mundo tem disciplina. Disciplina que levam pessoas para uma vida medíocre e que levam pessoas para uma vida épica, para uma vida abundante. Tá? Todo mundo tem hábitos na sua vida. Todo mundo é disciplinado. Com isso, então, a vida adulta me traz a seguinte reflexão. Eu preciso conscientemente construir as rotinas, construir os hábitos, construir o que eu quero na minha vida adulta, senão eu sou uma criança, senão eu sou um adolescentezinho, senão eu sou a pessoa que vive querendo viver o tempo todo no mundo da diversão, o mundo do joguinho de videogame, o mundo da criancinha que cresceu, sabe, da criancinha que tem 40 anos de idade, 35 anos de idade, da menininha que não tem mais uma boneca, mas agora é menininha de 40 anos. Não dá mais para ser essa pessoa, eu preciso encarar e definir maduramente quais são os hábitos que eu preciso instalar na minha vida. E não é só instalar hábitos porque eu quero instalar hábitos. Aí vem a sabedoria. Eu preciso usar os hábitos que eu vou instalar como veículo para a conquista de alguma coisa grandiosa, de alguma coisa valorosa. Para tal, eu preciso então seguir algumas etapas. E o primeiro pensamento que você tem que ter na tua vida é o seguinte: qual é a função desse hábito? Os hábitos que você vai poder instalar com o que eu vou te passar aqui vão moldar o seu caráter, vão moldar quem você é, vão moldar a tua vida. A técnica que eu vou passar é para você instalar qualquer tipo de hábito que você queira. Hábitos ligados à leitura, hábitos ligados a tempo com a família, hábitos ligados à equipe, hábitos ligados ao trabalho, um hábito, uma coisa que você tem que instalar no seu trabalho como um hábito e você não tem isso, um hábito ligado à alimentação, um hábito ligado à meditação, um hábito ligado à oração, a rezar, a orar, a estudar a palavra, seja lá o que for, o que você quiser. Mas isso tudo é veículo para alguma coisa. O hábito ele não termina em si, porque senão ele não faz sentido. Um hábito que termina em si não faz sentido. E aí um primeiro ensinamento sobre a construção, sobre a instalação de hábitos. Muitas pessoas elas querem instalar hábitos e quando você pergunta, mas por que você quer instalar isso? Mas por quê? Ah, pessoal, porque eu vou ter uma vida melhor. Aí você pergunta, mas por quê? Sabe a técnica dos vários porquês? Quando você pergunta porquês em camada para uma pessoa e ela não tem substância daquilo que ela está dizendo, ela se perde logo no segundo ou terceiro porquê. Por que verdadeiramente você quer aquilo? É um objetivo final. Está mais próximo daquilo e não simplesmente fazer porque deve ser feito. Aí entra um ponto importante. A instalação de hábitos é veículo para atingir alguma coisa. Então eu já preciso que você comece a pensar nessa correlação. Quais são as metas que eu tenho para esse ano e quais são os hábitos necessários para cada meta? Presta muita atenção nisso. Quais são as metas que eu quero atingir esse ano e quais são os hábitos necessários para cada meta? Porque perceba, deixa eu te contar um segredinho aqui no pezinho do ouvido. Presta muita atenção aqui. Muitas pessoas vão lá até, tá? E definem hábitos, e definem metas que elas querem atingir. As pessoas fazem isso no começo do ano, pulam ondinhas, fazem a mandiga que elas têm, comem romã na praia, joga sal pras costas, essas mandingas que a galera tem aí, tá? Eu dou risada quando eu vejo, né? Mas as pessoas não fazem porra nenhuma do que a gente está falando aqui no Guardiões 12 e 12. Eu fico louco com isso. Porque aí passa 4, nem vai isso 4 meses, passa 4 semanas. As pessoas não estão nem mais ligadas naquilo ali enquanto a gente está debulhando, tá? O que acontece? A maior parte das pessoas, elas definem, tá? Eu quero que você entenda, tá? A minoria das pessoas definem metas. A minoria das pessoas definem metas. Todavia,
dessa minoria, quase ninguém faz o que eu vou explicar nessa live aqui para vocês. Quase ninguém faz. Que é o quê? A pessoa vai lá e define essas metas. As metas precisam ser poucas metas. Não pode ser metas gigantesconas, sabe, para que você possa gerir, eu vou perder 30 quilos esse ano, vou sair das dívidas e vou juntar meu primeiro milhão, eu vou ler 12 livros, sendo que eu não leio um livro nos últimos 3 anos. Não vai dar certo. São metas gigantescas demais para gerenciar todas ao mesmo tempo. Você definiu suas metas ali. O que as pessoas não fazem? Essas pessoas não se atentam ao seguinte: como que eu vou chegar nessa meta? É através da porra de algum tipo de rotina. É fazendo repetidamente alguma coisa que eu vou chegar naquela meta. E aí é que a gente chama de rotinas que são preditivas. Wendel, rotinas preditivas? Sim. O que é algo preditivo? É o seguinte, é quando eu faço aquilo, prediz que uma outra coisa vai acontecer. Exemplo, meu relacionamento está muito ruim. Algo preditivo é tirar tempo de qualidade para aquela pessoa. Isso melhora o relacionamento, é preditivo. Se eu tiro tempo de qualidade para aquele homem, aquela mulher, prediz que o meu casamento vai melhorar? É óbvio que sim. Algo preditivo. Se eu fizer atividade física intensa, no meu máximo de intensidade, 45 minutos por dia, prediz que eu vou emagrecer? Sim. Prediz que a minha saúde vai melhorar? Sim. Se eu comer mais saudável, prediz que eu vou emagrecer? Sim. Percebe? Se eu fizer mais reuniões com a minha equipe, prediz que a equipe vai estar mais alinhada? Sim. Então são tarefas preditivas. São questões preditivas que, se você fizer, te leva para uma determinada meta. Então a conquista da meta vai passar por cada uma das metas que você tem para esse ano. Cada uma das metas que você tem para esse ano é você alinhar junto quais são esses hábitos que você vai instalar para atingir aquela meta. Quais são eles? Eu vou te entregar aqui os passos que faz você se comprometer com esses hábitos e atingir esses hábitos. Fica tranquilo, mas você tem que ter essa ciência, tá? Então, um dos passos importantes é você entender que você precisa usar os hábitos como veículos. Um segundo passo importante é você entender que você não vai conseguir se comprometer com um hábito que vai ter que mudar toda a sua rotina, mudar toda a forma como você vive, que você vai ter que quebrar a sua zona de conforto, que você vai ter que, como mamífero, usar mais energia para poder se conectar àquele hábito. E perceba, olha que louco isso, nós como mamíferos, a função mais primitiva do nosso cérebro é nos mantermos vivos. O cérebro quer manter você vivo. O cérebro não quer ver six packs no seu abs. Eles não querem ver o seu corpo não quer ver 6 gominhos no seu abdômen. Não, o seu corpo não quer isso. O seu corpo quer te manter vivo. Então o que o seu corpo fica pensando em fazer e criando estratégias para você? Mantém esse cara no sofá, aumenta o percentual de gordura dele, faz esse percentual de gordura aumentar, porque vai que acontece um cataclisma, um apocalipse zumbi, vai que aparece um leão e ele tem que ficar preso na caverna durante um mês, vamos botar gordura, vamos estocar a gordura aí. Então a única coisa que o corpo vai naturalmente querer que você faça é comer, dormir e reproduzir. Isso é a única coisa que naturalmente o teu corpo vai querer que você faça, a sua mente faça. Então é o quê? Se alimentar, descansar e reproduzir. Wendel, isso é bem bom. Pois é, mas não dá para viver assim. É uma vida animalesca, uma vida canina. Não dá para viver desse jeito. Somos homens de virtudes, mulheres de virtudes. Dá até para passar uns períodos assim, uma semaninha assim, férias, né? Lá nas férias você vai lá para aquele lugar top lá e tal, e lá você só come, dorme e faz sexo com sua esposa ou seu marido. Até dá, mas não dá para viver assim sempre. Então esses são os desejos primários, muito primitivos. Eu preciso então criar um outro movimento para que nesse outro movimento eu instale hábitos. Aí entra uma questão que você precisa entender. Você vai ter que despender de uma energia que não é natural. E aí o corpo, a mente vai lutar contra esse processo, porque você vai ter que estar fazendo alguma coisa que é contra a natureza. Imagina só, ter que parar e mesmo com sono eu vou ter que ler, ter que acordar e mesmo cansado eu vou ter que ir para academia, ter que dominar a vontade que eu estou de comer doce e comer só uma fruta. Olha que loucura isso. Então exige força de caráter. E força de caráter, esse se esforçar para alguma coisa,
exige dispêndio de energia. Você tem que despender energia de controle pessoal, energia. E despender energia para um mamífero, na parte mais profunda, significa possibilidade de morte. Porque tudo que eu despendo energia demais implica em, meu Deus, existe um risco, eu estou gastando energia demais. Você está entendendo o que a gente está falando aqui? Dessa forma, uma coisa importante na construção de um hábito é você ter a visão final daquele hábito instalado na sua vida muito claro na tua mente. Você tem que visualizar aquele hábito instalado na tua vida. Sem essa visão final, fica complicado. Fica complicado você conseguir, de fato, instalar aquele hábito. Passa pela visão final. Então, Wendel, como assim? Do que você está falando? Tudo que você faz, instala na tua vida, tem que ter emoção. Se for só uma coisa do tipo, vou fazer uma lista de Excel aqui dos hábitos que eu quero instalar esse ano. Não vai, porque você já fez essa merda antes. Tem que ter emoção. E quando eu digo que tem que ter emoção, é que você precisa se conectar ao resultado final que aquela rotina, aquele hábito vai gerar na tua vida e você se conectar com aquele resultado final. Você sentir aquele resultado final na tua vida. Porque se você não sentir aquele resultado final na tua vida, se você não vir aquilo e se ver naquilo, não tem essa instalação. Tem que ter emoção. Emoção gera retenção. Emoção é como uma cola. Quando você consegue visualizar aquilo que você quer com a instalação do hábito e você coloca emoção nisso, cola. Cola. Então o que significa isso na prática? Significa que você precisa, se o seu objetivo é emagrecer, você precisa ir lá e ter uma foto, por exemplo, do tipo de físico que você almeja, do tipo de mulher que você quer ter, mas tem que ser uma coisa real, possível, desafiadora, mas possível. E quando você olhar para aquela foto, é importante que você não olhe assim como você está olhando para alguma coisa qualquer. É importante que quando você olhar para aquela foto, você respire fundo. Que você olhe para aquilo, coloque uma música para tocar, como essa música que está tocando, por exemplo. E que você olhe para aquilo e sinta uma emoção diferente, crie uma emoção diferente dentro de você. Conectar emocionalmente com aquilo que você mais quer. Eu faço isso direto. Eu tenho lá o tipo de físico que eu tenho, que eu quero ter, vou conquistar e vou ter, que é o físico que eu estou construindo esse ano mais ainda. Eu tenho lá o tipo de homem masculino, parceiro da minha esposa que eu quero ser. E tudo isso são representado, por exemplo, no meu universo por imagens. Então eu me conecto a essas imagens, eu vejo essas imagens que tem a ver com o resultado final daquele hábito. Eu tenho a minha playlist de músicas aqui, que você pesquisar lá no YouTube, você pesquisar no Spotify, Protagon, com N de navio, Protagon, você vai encontrar essa playlist. Tem lá mais de 60, 70 músicas. Eu me conecto emocionalmente com isso. Sem essa conexão emocional não tem retenção. O compromisso forte para instalar um hábito acontece quando você se vê, quando você se visualiza com aquele hábito instalado. Quando você visualiza o benefício que aquilo gera para a tua vida. Por que não é um desafio, por exemplo, para mim, ir para a academia? Porque um dos itens que está na minha visão de 20 anos, a minha visão de vida de 20 anos é: serei exemplo de força física para homens de todas as idades. Esse é um dos dizeres da minha visão de 20 anos. Então, quando eu penso que tipo de homem eu quero ser na área de saúde, força física e tudo, eu quero, por exemplo, que quando eu estiver com 60 anos, um jovem de 19 olhe e fale assim: cara, é desse jeito que eu quero chegar com 60 anos. É esse tipo de físico, é esse tipo de saúde que eu quero ter aos meus 60 anos. Então eu sei, eu sinto aquilo. Aquele homem de 60 anos, que tem 50 de braço,
que tem um abdômen definido, que tem... Aquele homem já está dentro de mim, aquele pensamento já está dentro de mim, aquele sentimento já está dentro de mim. Percebe? Fica muito mais fácil, porque eu tenho essa visualização e você precisa ter a sua. Percebe como estão linkando tudo que a gente falou ao longo dos Guardiões 1212, desde o começo aqui? Pois é, tá tudo amarradinho. Então o primeiro passo é ter essa conexão emocional. Tá? E como é que eu faço isso? Volta e meia eu venho aqui e coloco algumas músicas, como por exemplo essa London, que está na minha playlist, tá? Coloco alguma música do Transformers, da trilha sonora do Transformers, da trilha sonora do 300, não importa, e me conecto, tá? E visualizo eu lá, com aquilo realizado, com aquilo instalado na minha vida. E você pode fazer a mesma coisa. Você não atinge se você não se compromete emocionalmente. Você já tentou várias vezes fazer alguma coisa simplesmente na sua cabeça? Eu vou fazer esse ano, e você não faz. Quando você vê uma outra emoção tomou conta de você, e essa outra emoção fez você ir para um outro caminho, ter disciplina para um outro lado. Precisa acontecer a conexão emocional com aquilo que você mais quer. Esse é o passo número 1 do nosso processo aqui. Esse é o passo número 1. Segundo passo é você analisar, entender que as suas rotinas que você vai instalar, os hábitos que você vai instalar, eles são ponte para as metas. Esse é o segundo passo, já falei sobre isso, mas para validar aqui com vocês. Então, se você quer atingir algum tipo de meta, vai ter hábitos que vão te levar para lá. Coisas que você vai fazer rotineiramente. Todos os dias, ou 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, não importa. Coisas que você vai fazer 3 vezes por dia, talvez. São esses hábitos que vão levar você para algum tipo de meta, tá? Esse é o segundo ponto aqui. O terceiro ponto que você precisa ter são os neutralizadores de sabotadores. Wendel, o que são isso? O que são neutralizadores de sabotadores? Isso é algo relativamente simples. E é o seguinte: tudo que você vai implementar como rotina na tua vida, tudo que você vai colocar para rodar, que são hábitos, existem alguns sabotadores antes. Um primeiro grande sabotador é você não ter essa visão clara do que você quer no final. Esse é o primeiro grande sabotador. Você só entrar no processo com a cabeça e não com o coração, não com a tua alma, não sentindo aquilo de fato. Isso é o primeiro grande sabotador, tá? O segundo grande sabotador é o que a gente falou do ponto 2. É você simplesmente querer instalar hábitos porque você viu alguém falando que acordar às 5 da manhã é lindo, ou 4 da manhã é lindo, porque você viu falando que gente que toma banho gelado é lindo, porque você viu falando que gente que toma óleo de coco com café é lindo, porque tem que ir no crossfit porque é lindo, porque tá na moda, porque o coach lá falou que tem que... Não! A questão é, o que é preditivo? A pergunta é isso, é preditividade. Qual é a rotina? Qual é esse hábito que se eu instalar na minha vida, preditivamente chega num próximo ponto? Isso é um sabotador quando você não tem clareza disso. Eu vejo muitos, por exemplo, gestores cobrando a equipe sobre rotinas que não são preditivas. Isso está fudendo o seu negócio. Eu vejo gerentes de venda cobrando a equipe, falando assim, você tem que vender mais. Cadê a venda? Cadê vender mais? Para de cobrar a sua equipe por venda e cobra pelos comportamentos que são preditivos. Presta atenção, você que é dono de negócio, ou você que é cobrado por um líder idiota lá que não sabe como fazer para atingir resultado, você precisa se concentrar em rotinas que são preditivas. Ou seja, o que se eu fizer diariamente, o que se eu fizer 3 vezes por dia vai aumentar as vendas? O que se eu fizer todo santo dia vai aumentar as vendas? O que se eu fizer 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, 2 vezes de noite, vai aumentar a venda? Esses são os hábitos, porque é preditivo. Mas as pessoas ficam se judiando, se chicoteando. Eu não vendo, eu não tenho resultado, eu não emagreço, meu casamento não fica melhor. Mas quais são as rotinas que são preditivas, pelo amor de Deus? Um dos principais sabotadores é que as pessoas não têm a menor ideia de o que é preditividade. Pergunta para alguém na sua empresa, você sabe o que é preditividade? Você sabe o que é um hábito preditivo, o que é uma rotina preditiva? Eu aposto que as pessoas não sabem. Aí me pergunta como é que a pessoa vai atingir um resultado, como é que a pessoa vai atingir uma meta. Não vai, nunca serão. Como diz o sábio Capitão Nascimento, nunca serão. Tá?
Então esse é um outro sabotador. Um outro sabotador que talvez você tenha, e aí isso vai depender de metas a metas, são coisas que você tem que neutralizar. Porque o que acontece? Se eu quero instalar um hábito, eu tenho que começar deixando a pista limpa. Se eu quero andar em alta velocidade, eu tenho que tirar o lixo da pista para que eu ande em alta velocidade. Wendel, o que isso significa? Quais são os sabotadores para o seu hábito? Exemplo, você quer ler. Você quer chegar e todos os dias você quer ler 3 páginas. Só isso, 3 páginas, né? Esse livro aqui ele tem 350 páginas. Se eu ler 3 páginas por dia, 3 meses eu zero esse livro. Então beleza, então eu quero ler 3 páginas por dia. Quando você vai ler essas 3 páginas desse livro? Você quer ler 3 páginas por dia só, tá? 5 minutos cada página? Você vai ler, vai demorar 15 minutos. Você quer gastar 15 minutos por dia lendo. Quando você vai ler, o que é que acontece? Para onde você vai? Lá está o sabotador. Quando você para ler, você vai ler, aí você pega o seu celular. Pronto, você sabe que o celular é o sabotador do livro. O que você faz? Vou ler, pega o celular, deixa na sala e vai para o seu quarto. Pega o celular, bota lá no quarto e vai para a sala. Pronto, você já neutralizou o sabotador. Tem que ser inteligente. Eu não sei quais são os seus sabotadores, porque eles não são os mesmos para as mesmas pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que quando vão ler ficam com muito sono. O sabotador é sono, mas a pessoa acabou de acordar. Lê de pé, demônio! Lê de pé! Você é imparável, pelo amor de Deus. Você é imparável. Lê de pé, tá com sono, lê de pé. Você vai dormir em pé? Você é cavalo para dormir em pé? Não! Quais são os sabotadores daquilo que você quer colocar para rodar? Wendel, meu sabotador é que eu vou para a cozinha e eu como coisas que não deveriam ter em casa. Então o sabotador é que você tem lixo na sua despensa. Vai na despensa, pega as coisas todas, põe numa caixa e dá pro porteiro do prédio. Dá pro mendigo, dá pra sua tia lá que é gorda mesmo. Tira essa porra da sua casa. Encara os sabotadores e cria planos para neutralizar os sabotadores. O seu sabotador, quando você vai ler, é o celular, pum. O seu sabotador é o que? Netflix? Tira o cabo da televisão, cancela a assinatura da Netflix. Faça coisas para fazer o fácil ser feito e o difícil ficar difícil de fazer. Imagina só se você cancelou sua assinatura do Netflix, imagina só se você tirou o cabo da televisão, imagina só se você tirou doce da sua cozinha, imagina só se você deixou o celular no outro cômodo e vem aquela vontade, eu queria mexer no celular agora, tá lá no outro cômodo. Você vai ter que fechar o livro, levantar, ir no outro cômodo, pegar o celular, ligar ele. Porra, tem várias etapas. Você fez o errado ficar difícil e você fez o certo ficar fácil. Você tem que criar esse ambiente para que o sabotador não se manifeste. Criar um ambiente onde essa sabotagem seja menos possível, tenha uma possibilidade menor de acontecer. Isso é o que precisa ser feito. Aí você vai conseguir, de fato, fazer com que o processo seja mais fácil de acontecer. Então, exemplo disso. Acordei cedo, preciso fazer tal coisa. Não sei o que é, meditar, orar, estudar a palavra, ir para academia, eu não sei, montar uma bomba atômica, eu não sei o que você vai fazer. Só que naquele momento alguma coisa é um sabotador seu. O que é esse sabotador? Que quando eu acordo eu isso. Neutraliza isso. Cria ações para neutralizar aquilo. E você vai ver que você vai ter vários pequenos sabotadores. O hábito está aqui. Você quer chegar no hábito. Só que vai ter vários pequenos sabotadores. Você tem que ir neutralizando. É como se fossem gotinhas. Tuc, 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 tuc. E elas ficam, aqueles empecilhos, aquelas armadilhas ficam congeladas. Bingo! Ficam congeladas. Aí é uma coisa incrível. O próximo passo nosso aqui, depois de mapear os sabotadores neutralizados, é o seguinte. Você precisa criar as alavancas. As alavancas. Wendel, o que significa alavanca? Tá? Não sei se vocês acompanham, mas eu faço jiu-jitsu. E o jiu-jitsu é muito baseado em alavancas. Tá? E uma alavanca, basicamente, é o seguinte, né? Eu consigo, por exemplo, tá? Não sei se você já... Peraí, deixa eu pegar uma caneta aqui para te mostrar algo, para que você possa lembrar das aulas que você viu lá, para que você possa lembrar das aulas que você viu lá no seu colégio, tá? Um exemplo disso daqui de alavanca, tá? Quem de vocês lembra disso daqui? Deixa eu virar a câmera um pouco aqui, tá? Quem de vocês lembra disso daqui, ó? Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês lembram disso daqui? Por exemplo, né? Eu tenho aqui isso aqui, que é muito pesado. Imagina que isso aqui é uma pedra de 1 tonelada. Nossa, são 1000 quilos, é muito peso, isso aqui é muito pesado, tá? Eu preciso mover essa pedra, eu preciso fazer com que essa pedra saia daqui e vá um pouquinho para cá, tá? É o que eu preciso fazer. Nossa, mas é muito pesado isso daqui, pelo amor de Deus, é muito pesado. O que é uma alavanca? É quando eu coloco, por exemplo, um calço ou uma pedra menor aqui, tá?
E aí eu venho com uma alavanca e uso a ferramenta de alavanca para que eu possa fazer isso aqui. Então, com uma força muito pequena, eu consigo mover uma massa. Perceba como os livros todos movem. Ó, eu faço uma força tão pequenininha que os livros todos movem, porque é uma estrutura de alavanca. Você estudou isso em física, você já viu isso em física, tá? Aí o que acontece então? A alavanca na instalação de hábito funciona da seguinte forma, presta atenção. Você vai pensar no seguinte, tá? Neurologicamente, como é que funciona, tá? Gente, eu abro isso aqui no método Cronos em detalhes, mas eu vou abrir para vocês aqui, tá? Como é que funciona neurologicamente? Presta atenção. Você tem hoje o seguinte, você não faz alguma coisa na tua vida e você sabe que você quer fazer. Você sabe que se você não se comprometer a fazer essa rotina, vai gerar algum malefício para sua vida. Ou você vai ficar doente, porque você não está cuidando da sua saúde, ou você vai ficar para trás no mercado de trabalho, porque você não está lendo, ou você vai perder seu casamento, porque você não tira tempo para sua esposa ou para seu marido. Não importa. Você sabe que lá no futuro vai ter uma dor se você não fizer essa rotina. Presta atenção nisso. Tá? Isso aqui é neurociência. Se você sabe que lá no futuro você vai ter uma dor se você não instalar esse hábito, mas essa dor ela é futura e talvez eu morra lá no futuro porque eu sou obeso. Talvez. Nossa, mas se eu ficar diabético, se eu ficar com câncer, se eu ficar... Aí talvez. Por que talvez? Porque você pensa, lembra do Jô Soares. Ah, o Jô Soares é gordo e não morreu. O Jô Soares é muito obeso e não morreu. Ah, então... Aí o que você começa a pensar? Que a indisciplina com a saúde pode gerar uma dor futura que ela é dúbia, não é certeza que vai ter essa dor futura. Então existe uma dor futura que pode ser que aconteça. Só que como a dor é no futuro e pode ser que ela aconteça, e você precisa de disciplina no hoje para fazer alguma coisa, você olha para o futuro e fala, pode ser que essa dor lá no futuro se manifeste, pode ser que minha esposa peça o divórcio, pode ser que o meu marido me troque por outra, pode ser que meu esposo me troque por outra, pode ser que minha esposa me troque por outra, pode ser que eu fique pobre debaixo da ponte, pode ser, mas não é certeza absoluta. Então como a dor não se manifesta hoje na sua vida e só o medo se manifesta, você não age. Você age muito mais pela dor do que pelo medo. Olha que louco isso. Aí o que a alavanca significa? A alavanca significa o seguinte, hoje é terça-feira à tarde, você tem que ir pra porra da academia. Hoje é terça-feira à tarde, você tem que parar pra ler. Hoje é terça-feira à tarde, é o dia de você passar tempo com seus filhos. Eu não sei, tá? Hoje é o dia que você tem que fazer. Aí nesse exato momentinho aqui, que é aquela janela de 2 minutos na tua vida, que você fica decidindo se você vai fazer alguma coisa ou não, porque se você não fizer, depois de vários anos, você vai amargurar aquilo que talvez ficou para trás na carreira, não teve sucesso no casamento, teve uma doença terrível porque não cuidou da saúde. O que a gente faz? Alavanca. Alavanca significa o seguinte, você vai trazer uma dor que é dúbia, que é dúbia, você não tem certeza se essa dor vai acontecer no seu futuro, você vai trazer ela como um karma imediato para o presente. Wendel, como assim? Presta atenção. Se você não for na academia, você paga R$30 para alguém. Você tem que ir na academia todos os dias. Se você não for, você paga R$30 para alguém. A dor dúbia do futuro veio para o presente como uma dor artificial e imediata. É karma instantâneo. Não fez, paga. Não fez, paga. Não fez, paga. Não fez dor. Não fez dor. Não fez dor. Não fez dor. Não fez de novo dor. Isso mexe na sua estrutura de recompensa. Porque quando você não vai na academia e você fica no sofá comendo doce, mexendo nas redes sociais, te dá uma recompensa, é um prazerzinho. Aquele prazerzinho é muito maior do que a culpa de não ter ido. Só que agora existe um desbalanço na sua estrutura de recompensa. A gente está bugando o seu cérebro, bugando o processo de recompensa, que é o seguinte, vai ficar no sofá? Beleza, isso tem um preço, custa R$30 porque você agora tem uma alavanca de dor. Mas eu vou pagar esses R$30 para quem? Aí a gente entra no nosso último passo, que é o guardião. O guardião, e é por isso que vocês são guardiões 1212, o guardião é a pessoa que guarda aquela rotina, que guarda aquela tarefa, que fica de olho se a pessoa está fazendo aquilo ou não, tá? Quando nós nos sentimos observados por outras pessoas, tendemos a fazer algo mesmo sem querer fazer. Quando nos sentimos observados, tendemos a fazer algo. E isso faz com que você implemente hábitos, implemente rotinas
baseado em não quero essa dor na minha vida. Só que quando você vai implementando a sua rotina, lembrando da visão positiva, lembrando do que vai gerar de benefício para sua vida, lembrando que aquilo está ligado a uma meta, lembrando que você tirou os sabotadores. Quando você faz tudo o que a gente está falando desde o começo aqui, o que começa a acontecer? Você começa a fazer isso daqui para evitar essa dor aqui. Você começa a fazer a rotina para evitar a dor. Aí quando você vê, você está gostando. Quando você vê, você acordou lá pelo 9º dia e você já pegou e já leu 3 páginas. E quando você viu, você não leu 3, você leu 8, 9, 10. E aí o seu guardião vem se cobrar e fala assim, ih, já li 10, papai, amanhã eu vou ler 12. E aí o hábito está instalado, porque você fez talvez no curto prazo pensando em evitar a dor, mas você está conectando neurologicamente, criando novas conexões neurais do hábito sendo repetido. Você acordou e você foi ler por medo, você foi ler para evitar a punição, evitar a alavanca. Só que aí o que aconteceu? Depois de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, o hábito foi instalado. Hábito não se instala com 21 dias, isso são só para hábitos muito simples, muito simplesinhos. Hábitos que exigem mais energia, as pesquisas mostram que são ali mais de 90 dias para que você possa instalar esse hábito, de fato. Ok? Então você vai perceber quando está instalado, quando o quê? Quando o seu guardião ficou entediado, quando o seu guardião vai te cobrar e você fala, ih, a pessoa fala assim, ih, né? Já fez de novo, você tá fazendo todo dia, pouco e massa. Então, a reta final nossa aqui é você pensar para que cada hábito seu, que você vai instalar, com tudo que eu expliquei, você tenha no final uma alavanca de dor, e essa alavanca de dor pode ser uma alavanca diária, errou, paga, e essa paga pode ser pagar com dinheiro, pode ser pagar com um par de sapato seu, pode ser pagar com uma bolsa, pode ser pagar cortando 3 dedos do seu cabelo, pode ser, eu não sei, alguma coisa que vai doer em você, tem que ser uma alavanca que doa em você. No começo você faz por essa raiva, esse ódio, você faz dessa forma, tá? Só que com o tempo isso vai se transmutando, foi o que aconteceu comigo. Eu odiava academia e eu apostei o meu iPhone com um querido amigo lá de Cuiabá, ele mora no Rio hoje também, que é o Virgílio. E eu falei pro Virgílio, cara, se eu não atingir essa meta, se eu não atingir esse resultado aqui, o meu iPhone é seu. Então quando eu acordava de manhã, eu não ia pra academia pensando na minha visão de 20 anos para que eu possa ser... Não, eu ia pensando na porra do celular que eu não queria perder, você entende? Então eu ia com raiva no começo, só que quando eu estava no carro indo para academia, e nessa época eu fazia crossfit 6 da manhã, então eu acordava às 5. Quando era 5h30 eu estava no carro, eu vi o sol nascer todos os dias, aquilo era maravilhoso. Eu já metia o CD lá, na época CD, né? Não tinha Spotify, eu meti o CD lá que eu mais gostava e ouvia uma música preferida com o sol nascendo. Quando eu terminava a atividade física, meu corpo estava banhado por hormônios positivos, era incrível. Então a minha motivação para começar era baseada em não quero ter a punição, mas depois vinha todo esse movimento. Aí chegou um ponto que, eu não sei quanto tempo depois foi, se foi 15 ou 20 dias, eu não sei, que eu comecei já a acordar animado, que quando eu comecei eu já estava percebendo que eu estava lá. Aí depois com 3 meses, 4 meses, ele até parou de me cobrar porque não adiantava mais, eu não errava em relação àquilo. Você entende o que a gente está construindo aqui? O poder, a profundidade disso, visão do resultado final, rotina preditiva, sabotadores, alavanca e guardiões. Isso tudo a gente explica com ainda mais profundidade dentro do método Cronos, porque lá a gente tem muito mais tempo, né? O método Cronos é o maior curso de produtividade, foco e disciplina. Espero que vocês possam entrar quando a gente abrir uma próxima turma, e vai abrir em janeiro, a próxima turma do